Oi, pessoal, uma boa noite de domingo. Espero que vocês tenham passado um excelente final de semana. Eu aqui hoje eu aproveitei para botar os meus estudos em dia, fazer alguns posts, né, pro Endocrinologia em Dia, e aí eu decidi fazer um post sobre coronavírus de novo. Por que isso, Andressa? Porque eu acho que eu, como médica, eu tenho que contribuir com a melhor informação, a informação mais correta, mesmo não sendo a minha área de atuação, eu não sou nem pneumologista, nem infectologista, nem intensivista, mas eu acho que cabe a cada um de nós médicos se informar e poder passar a informação da forma mais clara possível para quem segue a gente, quem acompanha a gente, né? E vocês sabem que eu sou muito chata com relação à evidência científica. Então, um dos assuntos que eu quero abordar é não caiam em charlatanismo quando a gente fala em tratamento e prevenção do Covid. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, o que acontece? O que me assustou muito hoje, também me motivou a fazer esse IGTV, foram os relatos, e eu vi mesmo no Instagram, profissionais se aproveitando do desespero das pessoas, da preocupação das pessoas e do pânico gerado com a infecção pelo coronavírus e ofertando coquetéis mágicos, coquetéis endovenosos, misturas mirabolantes de vitaminas com a intenção de dizer que se a pessoa vai usar isso, ela vai fortalecer o sistema imunológico. Gente, o que a gente sabe é assim, se é uma pessoa saudável, por exemplo, eu, Andressa, que eu não tenho nenhuma deficiência de vitamina, não vai fazer diferença para mim colocar um coquetel de vitaminas na minha veia. Isso não vai me trazer uma proteção adicional. Se fosse assim, gente, só raciocinar, né? Se fosse assim, lá na China, né? Era só ter colocado um monte de gente tomando B12 na veia, vitamina C na veia, e a infecção teria sido contida. Isso não faz o mínimo sentido, não tem nenhum embasamento científico. Vocês podem ver que nenhum dos infectologistas que estão aí na TV mais envolvidos em passar informação para o público, eles estão orientando que a gente faça suplementação de vitamina na veia, ou enfim, se entupir de polivitamínico por aí. Então tem que tomar muito cuidado e tem que fazer as orientações que elas são cientificamente comprovadas. Pois bem, sabendo disso, o que eu acho que eu posso contribuir com relação à informação? Eu fiquei estudando hoje à tarde e eu fiquei muito angustiada, porque eu falei assim, gente, eu tenho que trazer alguma coisa de útil para os meus seguidores, né? E aí eu achei alguns tópicos importantes para trazer de útil para vocês. A primeira coisa é, como é que a gente vai diferenciar um coronavírus de um resfriado comum? E isso eu li no site do CDC americano e foi muito interessante porque eu vi pouca gente falando sobre isso. Então, assim, o que acontece? O coronavírus, ele não é um vírus de via respiratória alta, ou seja, ele raramente faz coriza, nariz entupido, que eles falam no inglês do runny nose, que é o nariz que solta, né? Por exemplo, assim, eu que tenho rinite, né, e piora com a gravidez, o nariz fica escorrendo mesmo. E assim, isso não quer dizer que a pessoa tem chance de, por exemplo, via respiratória alta. É menos comum a pessoa ter, por exemplo, na apresentação do coronavírus. Os sintomas mais comuns são febre, uma tosse seca, fadiga. A tosse às vezes pode vir com expectoração, mas é uma expectoração baixa de pulmão. É o que a gente chama de acometimento de via aérea baixa. Então, geralmente, o paciente ele sente muita falta de ar e ele fica fadigado. Então, vocês vão ver que é um paciente que vai estar mais limpo aqui em cima, mas ele vai estar com febrão e com quadro abundante pulmonar. Se vocês assistiram o meu IGTV da quinta-feira, eu acho que foi o IGTV emergencial, a gente tem as imagens em vidro fosco da pneumonia que o coronavírus causa no pulmão. E aí, qual é o grande problema? Se os pacientes têm alguma doença que piora o funcionamento do pulmão ou que deixa a imunidade mais fraca, você não consegue conter o vírus. E aí, esse vírus ataca o pulmão de forma descontrolada, prejudicando a troca gasosa. Ou seja, o que a gente aprende na escola, oxigênio por gás carbônico. E aí as pessoas entram em insuficiência respiratória e acabam falecendo. Eu fiz um levantamento, eu peguei um artigo do New England, que foi o artigo aqui, ó, que são as características clínicas da doença do coronavírus na China, né? E aí ela foi publicada aqui, ó, quer ver? Vamos ver se eu acho o dia que foi publicado. Foi publicado agora, foi em janeiro, que eu não tô conseguindo achar a data de publicação rapidinho pra vocês. Aqui, ó, 28 de fevereiro de 2020 e updated em 6 de março de 2020. Então é um artigo super
super recente, tá com acesso free, quem quiser, lá no New England. E aí o que eu separei para vocês, aqui tá mostrando a dinâmica da infecção na China, né? Mas o que eu mais gostei de entender quando eu vi aqui foi isso aqui, ó. A prevalência dos sintomas. Então, assim, a maior parte dos pacientes, olha só que interessante, ó, pacientes, no total que eles estudaram, 1.099 pacientes, desses 46% apresentavam febre entre 38 e 39 graus e 30% febre entre 37,5 e 38. Menos de 10% dos pacientes, eu vou aumentar isso aqui, peraí, só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui pra vocês, peraí. Ai, não consegui, mas eu vou botar mais perto aqui. Então, assim, ó, aqui a gente vê temperatura abaixo de 37,5 foi menos de 10% dos pacientes que tiveram. Já temperaturas acima de 37,5 é toda a maioria. E olha só que interessante. Com relação à porcentagem dos sintomas, 67% dos pacientes tiveram tosse e 13% tiveram dor de cabeça. Você começa a ver congestão nasal só 4,8%, congestão da conjuntiva, que é quando o olho fica super vermelho, menos de 1%. Mas olha, fadiga, 38% dos pacientes, esse escarro que é de pulmão, a gente tem aqui 33%, e aí a gente começa a ver que, por exemplo, encurtamento da respiração, frequência cardíaca elevada, 18%. Então, vocês veem que é uma doença de via respiratória baixa. Então, na prática, o que eu preciso que vocês entendam, que, por exemplo, tem muito paciente que tá me ligando, falando assim, André, eu tô com um sintoma de sinusite, meu nariz tá escorrendo, você acha que eu devo ir pro hospital para ser testado? Não necessariamente, você só precisa ir se você tiver com febre e frequência respiratória elevada e sintomas pulmonares, sintomas baixos, sintomas altos, isolados e bom estado geral, geralmente não é. Agora o que eu falo é assim, converse com o seu médico individualmente. Sabendo disso e sabendo diferenciar o que é uma infecção de vias respiratórias superiores do que é uma infecção de vias respiratórias inferiores, eu quero só fazer um lembrete de quem é que deve ser testado pelo coronavírus. A gente tem o teste, que é o PCR, para identificação do coronavírus. Aqui em São Paulo, os hospitais, inclusive, estão orientando que os pacientes fiquem em casa e eles ofertam a coleta domiciliar. Eu não sei como é que tá isso nos outros estados, mas aqui em São Paulo, capital, tá funcionando assim. Justamente para evitar que os pacientes eles se desloquem para os pronto-socorros, porque justamente para evitar essa questão de contaminação. Muito bem. Aí eu fui verificar qual é a orientação do CDC americano, que é o Centro de Controle de Doenças. Eles falam o seguinte, você tem que realizar o teste se você é contato próximo de alguém com Covid ou que você seja residente de uma região que já tenha disseminação de vários casos de Covid e você tem que ter sintomas. Então, testar um paciente assintomático é problemático por quê? Ou seja, eu não tô sentindo nada, não tô com sintoma nenhum, só tenho às vezes, o nariz escorrendo, não tô com febre, não tô com sintoma de via respiratória baixa, e aí eu resolvo ir pro pronto-socorro. Aí, digamos que eu testo negativo, e eu tô em período de incubação. E aí, daqui a, 5, 6 dias, eu começo a desenvolver falta de ar, encurtamento da respiração, queda do estado geral e febre. Aí eu penso, mas poxa, mas eu testei Covid negativo. Ele pode, eventualmente, não demonstrar, não aparecer no período de incubação. E aí dá uma falsa segurança pro paciente. Enquanto isso, você ficou transmitindo, né? Então, assim, qual é a ideia? Você precisa ficar de olho nos sintomas clássicos da doença. E só ir mesmo para ser testado, ou eventualmente conversar com seu médico para ser testado, se você tiver sintomas compatíveis com a infecção. Isso é interessante, isso está sendo orientado também pelos infectologistas e eu acho que é bom a gente reforçar esse ponto. E para finalizar o IGTV, agora eu vou entrar um pouco mais na minha área, né? Diabético, como você deve proceder com relação a essa época do coronavírus. Então, eu trouxe também daquele artigo, eu vou ler para vocês o seguinte, dos pacientes que foram infectados na China, que foram os mais graves, 13% tinham pressão alta,
5 a 7% tinham diabetes, doenças cardíacas e doenças coronarianas em torno de 2% e doenças pulmonares em torno de 1%. Então, assim, doenças pulmonares muito descontroladas, porque elas são menos comuns também, né? Então, assim, a maior parte dos pacientes, o que eles vão ser? Hipertensos e diabéticos, e eu passei para vocês no vídeo de quinta-feira que também pacientes com obesidade também são muito acometidos por conta da dinâmica pulmonar ser muito difícil. Pois bem, se você é paciente diabético, o que você tem que prestar atenção? Eu fiz um passo a passo aqui que é importante. Primeira coisa, você precisa conhecer a sua hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela é o dedo duro do paciente diabético. Então, assim, é aquele paciente que tem um descontrole, uma hemoglobina glicada acima do alvo. Então, o alvo para o paciente diabético jovem é abaixo de 6,5% de hemoglobina glicada. No paciente idoso, a gente pode tolerar em torno de 7,5%, a depender de cada caso. Se eu tenho um paciente com uma hemoglobina glicada mais elevada, eu tenho maior chance de ter o meu sistema imunológico afetado, porque os altos níveis de açúcar fazem um processo que a gente chama de imunodepressão no paciente diabético. Então, a primeira coisa, paciente diabético, você está preocupado com coronavírus, saiba o seu nível de hemoglobina glicada. Ah, minha hemoglobina glicada está controlada, André, eu estou tranquilo. Veja se as suas outras complicações estão controladas. Veja se você não tem pressão alta, veja como é que está o seu hemograma, se você não tem uma anemia. Então, faça um perfil laboratorial com o seu médico, ou pergunte para ele, porque às vezes você tem recente e aí você não precisa ficar repetindo o exame, né? E se deslocando à toa para laboratório, né? Caso o paciente tenha uma hemoglobina glicada acima de 10%, essa hemoglobina glicada precisa ser imediatamente abordada, ajuste de tratamento. Muitas vezes, se o paciente não usa insulina, temos que entrar com insulina e tentar corrigir essa hemoglobina glicada o mais rápido possível para a gente ir restaurando e melhorando esse sistema imunológico do paciente. Caso o paciente diabético seja obeso, iniciar para ontem reeducação alimentar e processo de perda de peso. Para quê? Para melhorar esse pulmão dele. Esse pulmãozinho dele é um pulmão que ele fica muito restrito com o diafragma, que não consegue trabalhar de forma adequada, e muitas vezes esse paciente tem uma alteração de troca já por conta do mau funcionamento desse pulmão. Muitas vezes ele tem uma coisa que é a apneia do sono, que a gente conhece mais, mas esse paciente também pode ter uma coisa que a gente chama de hipoventilação associada à obesidade. Muito bem. Caso o paciente diabético tenha lesão nos pés, como úlceras, a gente sabe que úlceras, elas são porta de entrada para patógenos que vão causar infecção, por exemplo, bactérias, né? Ele não pega vírus, ele não vai entrar o vírus pela úlcera, mas a úlcera infectada pode piorar o sistema imunológico do paciente, fazendo com que ele fique com a imunidade mais deprimida e aí mais suscetível a pegar o vírus por via aérea, né? Então, as úlceras enfraquecem a imunidade. Então, o paciente diabético, ele tem que olhar o pezinho dele e se ele tiver alguma lesão, ele tem que tratar o mais rápido possível. E outro detalhe, se você é diabético e é fumante, gente, para de fumar hoje, agora, porque a gente precisa melhorar essa dinâmica pulmonar para poder melhorar e garantir uma imunidade melhor para você e para esse pulmãozinho, né? Então, assim, gente, eu espero ter ajudado. Eu tô querendo trazer uma contribuição mais endocrinológica e, principalmente, eu vou fazer o último reforço. Não caiam em sedentarismo, olha, em charlatanismo. E, óbvio, não caiam em sedentarismo também, porque paciente sedentário pode ganhar peso, mas não é isso que eu quero dizer. Não caiam em charlatanismo, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vamos nos ater às evidências científicas. Procure na dúvida, procure seu médico, o médico que te acompanha, aquele médico que você sabe que é bem informado, que não vai se aproveitar, ou aquele outro profissional que não vai se aproveitar do seu desespero de caso. E caso você tenha dúvida, escreve pra mim. Às vezes eu não vou saber responder porque não é minha área, mas eu prometo que eu vou atrás. Meu marido é intensivista, é pneumologista, eu posso bater um papo com ele e tentar responder as dúvidas. Olha, se cuidem, fiquem bem, passem uma semana com tranquilidade e tamo junto e vamos passar por essa fase difícil todos nós juntos. Um beijo grande, meu e da dona Bia, que já tá aqui. Teve gente que me perguntou que queria ver minha barriga. Olha aqui o tamanho da barriga, gente. Então, assim, um beijo grande de nós duas pra vocês com muito, muito amor no coração. Lindo final de semana. Final de semana.